início dos anos 80, muitos anarquistas, e aí é uma juventude que se formou nos anos 60 e 70, com muito pouco acesso aos textos clássicos, mas aí é uma juventude que se formou nos anos 60 e 70, com muito pouco acesso aos textos clássicos, mas com algum acesso ainda assim. Essa juventude vai entrar também na base daquilo que será, a partir de 83, a Central Única dos Trabalhadores, a formação da CUT. A CUT, no seu nascedor, ela tem uma proposta de organização pela base, o que casava muito bem com uma tradição anarquista anterior. A perspectiva de um processo de autogestão generalizada, né? Então isso era importante. Quer dizer, isso era um paradigma perseguido pelos anarquistas que estavam na base da CUT. Esses anarquistas vão fazer uma crítica bastante, digamos assim, bastante lúcida ao início daquilo que nós chamamos hoje de Partido dos Trabalhadores. É uma crítica que se faz dentro dos paradigmas clássicos do anarquismo em relação ao partido, participação em eleições, etc., etc. Mas não é uma crítica desconstrutiva no sentido, vamos dizer assim, antipedagógico da crítica, né? Ou seja, é uma crítica que propõe uma outra coisa, a organização pela base. Pela base, justamente na formação de comissões de base, retomada a ideia de greve geral. Ou seja, em oposição à ação formal parlamentar, você propõe a greve geral, isso remonta em grande medida os postulados do primeiro Congresso Operário, onde a greve geral já está presente, como forma de alavancar a revolução radical e eliminação do próprio capitalismo. Isso já está colocado e isso é retomado. E não é por acaso que muitos estudos do período dos anos 80 trabalham a greve geral com muita centralidade. A greve geral aparece com muita centralidade. Isso tem a ver exatamente com o tempo, né? Quer dizer, a historiografia às vezes fala muito mais do tempo em que ela foi produzida do que sobre o assunto que ela está se referindo. Então é um exemplo, né? Os trabalhos dos anos 80 falam muito de greve, falam muito de congressos operários, né? Isso é muito importante porque é uma necessidade desse tempo, dos anos 80, e que os anarquistas vão estar tentando, dentro da CUT, fazer esse trabalho no sentido prático. Em 88, essa tentativa, ela se vê frustrada com o terceiro CONCUT, onde o projeto de uma CUT mais pela base é derrotado justamente pelo setor dentro da CUT ligado ao PT chamado articulação. Então, a partir de 88, há uma acelerada burocratização da CUT, e, obviamente, os anarquistas veem pouca razão de se manterem na base da CUT, na base cutista. E aí, no Rio de Janeiro, aí eu me refiro ao Rio de Janeiro capital, nos anos 80, vão surgindo também outros grupos que vão crescendo também muito críticos à CUT, já no seu processo de burocratização a partir de 88. Nos anos 90, nós temos a criação no Rio de Janeiro, né, de instâncias um pouco mais formalizadas de organização, instâncias essas que começaram nos anos 80, como o próprio CEL, que é o Círculo de Estudos Libertários, que nos anos 90, com a morte do Ideal Pérez, se transforma em CELIP, Círculo de Estudos Libertários Ideal Pérez, uma homenagem clara, podemos dizer assim, àquele que manteve a lógica organizacionista, né, nas 3 décadas, 50, 60 e 70. E em 90 o CELIP ele abriga um conjunto bastante diverso de orientações do campo libertário e essas orientações elas vão avançando também para uma outra perspectiva, que é uma perspectiva um pouco mais consequente de inserção social. E os anarquistas se aproximam no Rio de Janeiro de um movimento de ocupações urbanas, o que nós chamaríamos de movimento sem teto. Então, no final dos anos 90,
já uma participação evidente dos anarquistas no movimento sem teto. Essa participação cresce muito a partir dos anos 2000, cresce bastante. Os anarquistas vão, aqui no Rio de Janeiro, vão engrossar a partir de 2004, 2005, a Frente Internacionalista dos Sem Teto, por exemplo. Posteriormente, vão ingressar no Movimento dos Trabalhadores Desempregados, que fazem uma interface com a discussão dos sem teto, e também vão se aproximar de iniciativas junto às favelas do Rio de Janeiro. Não é de toda uma novidade para os anarquistas esse movimento, né? Essa orientação no sentido daqueles setores menos, vamos dizer assim, assistidos pelos poderes instituídos, mas pode-se dizer que é a primeira tentativa mais organizada dentro do campo anarquista no Rio de Janeiro. É uma proposta que se materializa principalmente com a retomada de uma organicidade mais evidente, com a formação, no caso aqui do Rio de Janeiro, em 2003, da Federação Anarquista do Rio de Janeiro.